Senhor, meus irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos meditar, irmãos, na nossa lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título, uma igreja não conivente com a mentira. E nós compreendemos, por intermédio da palavra do Senhor, que nós agora regenerados, nascidos em Cristo, temos uma nova vida para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio das nossas ações, pensamentos, atitudes. Então, todo o nosso ser agora, transformado em Cristo, deve glorificar ao nome do Senhor. E glorificando o nome santo do Senhor, por intermédio da nossa vida, aquelas práticas antigas não podem mais fazer parte do nosso cotidiano, desta nova vida servindo ao Senhor. E através desta lição nós temos aqui algo de muito importante para o nosso coração, para a nossa caminhada, nosso crescimento espiritual. O título ele é muito sugestivo e traz para nós aqui algo de um despertamento muito importante. Uma igreja não conivente com a mentira. A palavra conivente é quando, irmãos, eu sei de algo errado e eu concordo ou permito que aquilo aconteça e também não venho a trazer uma condenação. Ou seja, quando eu compactuo com algo errado, sei que isso é errado, compreendo que aquilo não é correto, mas permito que aconteça, me isentando, de ir ali e condenar a prática e permitindo o ato de forma com que eu tenha uma compreensão de que não pode acontecer, mas como não sou eu que estou fazendo, eu deixo e permito de certo ponto que aconteça. Então, ser conivente é você concordar, ou você, de certa forma, se exaurir da responsabilidade de ir lá e trazer uma determinada correção. E isso é muito sério, porque nós estamos vivendo os tempos de hoje, em que as pessoas não aceitam não. E por muitas das vezes, aqueles que têm a responsabilidade de cobrar, não querer ser, de certa forma, rejeitado ou, de certa forma, excluído, vai sendo conivente com erros, com práticas errôneas que, além de trazer prejuízo para a própria pessoa que está praticando, pode também trazer prejuízo para aquele que está concordando ou até permitindo ou se exaurindo da responsabilidade de cobrar. Então isso é muito importante para nós meditar. Esta lição é muito abrangente e eu quero mostrar aqui para os irmãos, situações em que em nosso meio, como servos do Senhor, às vezes está acontecendo e nós não podemos compactuar com a mentira. A igreja do Senhor, ela não compactua com a mentira. Pague o preço que for, venha a consequência que vier, mas a igreja do Senhor não pode se contaminar, permitindo a mentira no seu meio, concordando com as práticas mentirosas ou até mesmo utilizando desse artifício para ganhar algum tipo de benefício. Então, a igreja não conivente com a mentira, que condena a mentira, que anda na verdade, até mesmo porque o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Deus que nós servimos, ele é a verdade. Então, aonde anda a verdade, não pode haver a mentira. Até mesmo porque lá no livro de João, capítulo 8, versículo de número 44, vai nos dizer que o Satanás é mentiroso, o diabo é mentiroso e também é o pai da mentira. Ou seja, aqueles que vivem nessas práticas mundanas aqui da mentira são filhos do diabo, filhos de Satanás, porque fazem aquilo que o seu pai, que é Satanás, pratica, que é a mentira. Nós vamos ver também lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 21, o próprio escritor, João, trazendo de que ficarão de fora, alguns que amam ficarão de fora, aqueles que amam e praticam a mentira. Os irmãos, vejam como que é sério. E nós temos de maneira sutil, se não observarmos, se não cuidarmos, nós vamos ser coniventes com práticas de pessoas que andam
nesse tipo de conduta e tomando esse tipo de atitude. É por isso que nós devemos nos posicionar. É por isso que nós temos que estar atentos, alertas e não ser participantes. Até mesmo porque eu e você, a cada dia, a cada instante, nós temos que nos privar, cuidar de nós mesmos, para que nós venhamos passar pelo processo de santificação e tirar todo tipo de imperfeição para nos aproximarmos cada dia mais de Cristo e também vivermos uma vida de conduta ilibada para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se eu observo as minhas atitudes, estou cuidando a cada dia de mim, e já é muito complexo e difícil cada um de nós observarmos para nós mesmos e mudarmos a cada dia para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora imagine só, compactuar, irmão, com o erro de alguém que não quer fazer uma observância. E isso deve ser observado por nós. Nós não podemos ser conivente com os erros e nem principalmente não ser conivente com a mentira. Tá? A mentira deve ser condenada, pague o preço que for. É melhor você ser excluído por um grupo de pessoas que quer viver na prática da mentira e do erro, mas ser aceito no céu por estar falando a verdade, pregando a verdade, dizendo que não pode, para que o nome do Senhor seja glorificado. Antes, rapidamente, de trazer alguns exemplos aqui, eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 9, que diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja aqui, não mintais uns aos outros, até mesmo porque, irmãos, não há nenhum tipo de benefício na mentira. A mentira, ela pode até florescer, né, por alguns instantes, mas ela não produz fruto nenhum. O fruto que a mentira vai produzir é amargo, tá? É de prejuízo. A mentira, ela é um invólucro, tá, de disfarce, tá, de algo bom, mas lá na frente vai ser grande o prejuízo que ela vai proporcionar. E nós temos visto, né, a mentira destruindo famílias, a mentira destruindo a união da igreja, a mentira destruindo grandes amigos, e é nisso que nós temos que observar e cuidar. Paulo está dizendo, não mintais uns aos outros, até mesmo porque não é preciso. Nós, como nova criatura, temos, irmãos, que aprender a ouvir o não. Às vezes tem líderes que estão mentindo, tá? Compactuando, sendo conivente. Por quê? Porque não consegue falar um não. Não consegue observar um membro, às vezes chateado com ele, ou com semblante, às vezes um semblante um pouco mais endurecido para o seu lado. E é muito melhor, irmãos, você ver alguém que vai ficar, às vezes, bicudo com você, mas você vai saber que é o certo a se fazer e a decisão certa a se tomar, para que ela venha compreender lá na frente que aquilo que você fez foi para o benefício dela. Foi doído, foi amargo, mas curou, trouxe transformação. E é isso que nós temos que entender. Como nova criatura, Paulo está dizendo aqui, ó, vocês agora não precisam mentir um para os outros. Até mesmo porque o cristão de verdade, irmãos, ele tem que aguentar o peso. Ele tem que aguentar, né, certas situações em que vai ser uma cobrança para a vida dele. Nós estamos vivendo tempos em pessoas com fé de gelatina, que para você não esmorecer ela, você tem que concordar com tudo aquilo que ela está falando, e não pode ser assim. O próprio Senhor Jesus Cristo diz para nós como cristãos, no mundo tereis aflições, então seremos afligidos de todas as formas, cobrados de todas as maneiras, porque somos representante de Cristo, e o nosso Senhor padeceu na cruz do Calvário, foi rejeitado por este mundo, e nós agora queremos ser aceitos por este mundo. Nós não seremos aceitos por este mundo, tá? Nós seremos rejeitados, porque o nosso mestre foi rejeitado, e assim como ele foi, nós seremos. E nós não podemos fazer essa compactuação. Nós agora já fomos despidos do velho homem. O que Paulo está dizendo? Olha, agora as práticas daquele velho homem não servem mais para vocês, porque vocês foram despidos daquelas práticas que outrora vocês praticavam, que não tinha que não produzia nenhum tipo de fruto, que não tinha nenhum tipo de benefício. Agora, como nova criatura, para que vocês vão viver naquelas mesmas práticas, sendo que não tinha benefício? É o que Paulo está dizendo. E também dos seus feitos, ou seja, tudo aquilo que vocês faziam também deixa de lado.
E aí nós começamos a ver o porquê que a igreja não pode ser conivente com a mentira. E aqui eu quero trazer um exemplo bem rapidinho para finalizar esse vídeo aqui, trazendo orientação para você. E para mim também. Quantas vezes nós temos visto pessoas mentindo, pessoas dizendo ser cristão e mentindo, tá? Às vezes vão em alguns órgãos públicos e mentem, dizendo que não tem casa, mentem, dizendo que são pobrezinhas, dando endereço errado de casas de outras pessoas para poder a fiscalização não saber que a pessoa possui casa própria. Quantos mentindo que não tem moto, que não tem carro para poder ganhar um benefício de um Bolsa Família? Quantos mentindo que estão passando necessidade para poder ganhar uma cesta básica na assistência social? E tudo isso gera uma consequência. Essa mentira que muitas das vezes as pessoas falam e fazem, tá? Para poder mentir para ganhar um benefício como uma cesta básica. Isso você tem que ter na consciência que se você não precisa dessa cesta básica, alguém que está precisando vai ficar sem, para que a sua mentira seja suprida, para que a sua mentira ela te traga benefício. E isso nós temos que observar. Quantas pessoas no nosso meio mentindo a situação, né? Às vezes tem uma casa, às vezes tem um lar, às vezes está vivendo até de uma maneira boa, né? Que Deus está lhe proporcionando. Aí vai em alguns órgãos públicos, mentem, fala que não tem nada em casa, fala que vive de favor para poder ganhar uma casa popular. Pessoas com a prática da mentira dentro da igreja, mentindo para vereadores, mentindo para funcionários públicos, para ganhar algum benefício do governo, para poder arrancar daqueles que são necessitados por intermédio da prática da mentira. E nós vivemos esses dias pessoas que hoje estão dentro da casa do Senhor, que se despiram do velho homem, que foram transformadas, que foram regeneradas e agora mentem. Pessoas que mentem, compram, tá? De pessoas que têm o seu produto para poder vender e manter a casa. Aí muitas pessoas que servem ao Senhor vão lá, compram, não pagam, aí mentem para não poder pagar a conta, mentem, tá? Dando justificativas mentirosas para não assumir o compromisso para que fez. Então isso tem que ser observado por nós, irmãos. Paulo está dizendo aqui que nós não podemos viver na prática da mentira. E o que nós temos visto é pessoas dentro da igreja com essas práticas, mentindo para ganhar algo que o governo vai proporcionar. Vimos aí recentemente quantas pessoas mentindo para ganhar, tá, o auxílio. Pessoas que às vezes Deus preservou o trabalho dela, preservou a saúde, mas estavam com mentira para poder ganhar isso aqui, ó, tirando de pessoas menos favorecidas. Isso é o que a mentira faz. A mentira, para que a sua mentira você possa vivenciar ela, alguém venha a ser prejudicado. Às vezes a pessoa tem saúde, às vezes a pessoa tem condição de trabalhar, às vezes a pessoa tem condição física e estrutural para exercer alguma função, algum trabalho e granjear o valor para a sua família, mas anda na prática da mentira para tirar uma cesta básica daqueles mais carentes. E isso deve ser observado por nós, que eu quero trazer ao seu coração. A mentira não pode ser praticada por nós. Então seguimos firmes em nome de Jesus.